individualidade biológica nunca foi tão importante. Nunca na história do treinamento como um todo, não só no treinamento, mas tudo aquilo que se refere ao nosso dia a dia foi tão importante, que é o princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica mostra pra gente, pelas teorias, não só do exercício físico, mas da própria biologia, aquilo que a gente aprende na escola, que todos os seres humanos eles são diferentes entre si. Este é o princípio básico, né? Esse é o conceito básico, onde as características fenotípicas e genotípicas compreendem a individualidade biológica. Ou seja, eu sou diferente de você que está assistindo a live. E você é diferente do seu outro colega que está assistindo a live aqui também. Portanto, todos nós somos distintos entre si. Nós aprendemos dessa forma na faculdade, tive bons professores que me ensinaram muito bem isso, inclusive eu ensinava dessa forma também, e ensino dessa forma. Nós temos uma codificação genética que nós carregamos no nosso corpo, como por exemplo, né, as capacidades motoras, elas são genotípicas, elas não são fenotípicas. Fenotípicas são as habilidades. Tá, mas Moacir, o que é fenótipo, genótipo? Fenótipo é o meio ambiente. Fechou? É o meio ambiente. É tudo que você consegue absorver do ambiente que você vive. Enquanto que o genótipo são as características genéticas herdadas dos seus familiares. Características fenotípicas hoje está cada vez mais em evidência. A gente absorve tudo que vem do meio ambiente. Genotípica, aquilo que a gente herda. Então, por exemplo, força, resistência, velocidade, coordenação motora, flexibilidade, ritmo, são capacidades motoras e são características genotípicas. Tanto que não existe uma pessoa sem força. Senão ela não fica em pé, ela cai. Né? Ela precisa de força para sustentar o corpo, por exemplo, em pé. Precisa de força. Então aquela coisa de que eu não tenho força, essa expressão, por mais que a gente use no dia a dia, ela não é verdadeira. O que pode acontecer é de você ter pouca força ou uma força não desenvolvida para uma determinada atividade a ser desenvolvida, mas que existe. Agora, dirigir, por exemplo, costurar, que são habilidades motoras, inclusive correr, andar, são habilidades. Tanto que quando uma criancinha nasce, o que acontece? Ela fica no colinho, depois ela aprende a engatinhar, depois ela aprende a ficar em pé, depois ela aprende a caminhar, aprende a correr. Aprender. Isso são características fenotípicas. Então o princípio da individualidade biológica nos mostra que nós somos diferentes e aquilo que nos é estimulado no dia a dia nos torna cada vez mais distintos. Só que hoje em dia a individualidade biológica recebe cada vez mais evidência e força no dia a dia, porque não somente somos diferentes entre si, mas nós somos diferentes de nós mesmos a cada momento. Quando eu comecei essa live com você há 10 minutos atrás, eu era uma pessoa, agora já sou totalmente diferente. Meu cortisol está diferente, o meu batimento cardíaco está diferente, já estou levemente ofegante, já estou mais empolgado, sudorese aqui na careca, ou seja, eu já sou outra pessoa. Então a individualidade biológica ela nos faz também perceber que nós somos diferentes o tempo todo. Amanhã, quando você acordar, você já é uma pessoa diferente. Você está mais velho, por exemplo. Ou seja, isso vai mudar a forma como eu prescrevo o treinamento? Claro. Isso vai mudar a forma como eu conduzo um programa de treinamento? Sem sombra de dúvida. Portanto, o princípio da individualidade biológica não é somente aquele jargão de que, todo mundo é diferente entre si. Show de bola, continua valendo. Mas também que nós somos diferentes o tempo todo. E nós precisamos, como profissionais, ter estratégias para saber lidar com isso. O aluno vai chegar um dia mais triste para você, outro dia mais contente, sexta-feira tem um humor, segunda-feira é outro humor. Se, por exemplo, está chovendo é um humor, se está com sol é outro humor. Tudo interfere, as características ambientais interferem também na individualidade biológica. Vamos para outro princípio? Princípio da adaptação.